Olá, amigõezões e amigõezonas! Vocês pediram e eu atendi. Hoje eu trouxe um vídeo, minha gente, que é daqueles vídeos que a doutora Mariana fica pensando: por que eu aceitei a defender esse menino? Vai dar muito problema, minha gente. Um videozão raiz, minha gente. Hoje nós vamos falar de todas as presepadas do apresentador Rodrigo Faro. Já vai deixando seu likezão aí, minha gente, que ajuda demais. Posso contar com seu like? Posso? Bom, depois da vinheta eu te conto tudo. Minha gente, o Rodrigo Faro já figurou como um dos principais apresentadores de televisão do Brasil, minha gente. Só que depois as coisas foi caindo, foi escangaiando e hoje ele tá numa decadência danada na televisão. Seu programa não passa dos 3 pontos, perdia pra Eliana de lavada. Agora entrou o Celso Portiolli na disputa no horário, tá perdendo pior ainda, minha gente, tá dando dó. Mas a gente tem que confessar que no programa dele teve alguns momentos muito engraçados e divertidos. Como por exemplo, você é memada? Você é mimada? Sim. Me apaixonei. Ou aquela pergunta clássica na hora da cantada: o que você faz nas horas vagas? Você faz o que nas horas vagas? Muito amor. E você, faz aula de canto? Marco, você faz aula de canto? Não. Então vamos ali no canto que te dou uma aula. É, minha gente, teve todas essas merda dessas cantadas bosta no programa dele e não tem outro lugar no Brasil. Mas agora eu vou listar pra vocês as principais presepadas do Faro, minha gente, que contribuíram pra hoje o programa dele ser um fracasso. Bom, minha gente, pra começar, a gente vai falar de um episódiozinho em que ele foi visitar a VTube, a youtuber que cuspia na boca do gato, cebosa. Bom, minha gente, ele foi lá na casa da VTube e ele tinha planejado uma brincadeirinha com o Eliezer, sabe? Um namoradinho da VTube que fez transplante de cabeça. Tudo isso pra ele tentar tirar a VTube do sério. Só que muitas pessoas acusam o Faro de ter passado dos limites com sua empregada. A produção já tinha combinado, minha gente, que a empregada entraria na casa na gravação durante algumas vezes. Só que aí o Faro, minha gente, pegou e começou a falar da empregada, que ela tava passando, que ela tava atrapalhando. Até aí tudo bem, tava combinado. Legal que ela entra no meio da gravação, né? O bom é que ela tá pra gravação, né? Tipo, assim, tá acontecendo. Isso é ela pra mim. A VTube, minha gente, saiu em defesa da sua empregada, falando que ela não era inconveniente, que se ela tinha entrado lá era porque a produção tinha autorizado. Até aí tudo bem, minha gente. Ela entrou porque provavelmente a sua equipe deu liberdade, porque a Ceninha é muito educada. Gente, só que o Rodrigo Faro começou a imitar a mulher como se ela fosse uma velha caquética, sabe? E dizem que a empregada não gostou nada dessa imitação. Depois disso ele tentou fazer umas brincadeirinhas, abraçar ela. Depois é lógico, né, minha gente, que ele passava álcool em gel e tudo, falava, que nojo de pobre. Mas na hora ele fingiu que tava gostando, abraçando ela. Mas a internet não perdoa, minha gente. E saiu todo mundo falando que o Faro tinha passado dos limites na brincadeira com a empregada da VTube. Bom, minha gente, eu confesso que não vi nada demais assim nisso aí, né? Mas só que a gente sabe que o programa para ir ao ar, ele é editado, minha gente. Às vezes uma cena de 1 hora vira 5 minutos, 6 minutos. Então se a mulher ficou brava, aí tem. A segunda presepada do Rodrigo Faro foi a carona que ele deu para Sabrina Sato e depois disso, segundo ele, precisou vender o carro. Ele disse que encontrou a Sabrina no seu condomínio e resolveu dar uma caroninha para ela, minha gente. E a Sabrina diz que é toda pintada, minha gente. A Sabrina, ela passa uns glitter no corpo, sabe, minha gente? Ela pinta toda. E aí diz que o Faro encontrou ela. E aí, Sabrinão, quer uma carona? Oi, Faro, é verdade, eu quero uma carona. E ela teria entrado no banco de passageiro dele, minha gente. Só que a Sabrina sentou no banco e melecou as coxas no banco. E o Rodrigo disse que deu uma olhada nas coxas dela e ela falou, o que você tá olhando aqui, hein, Rodrigo, seu safado? Ele, não tô olhando pra você, não. Tô preocupado é com o meu banco de couro. Ele disse que quando a Sabrina desceu 2 quadras depois, ele olhou pro carro e viu as pernas dela carimbadas lá. E falou, ela acabou com o meu carro, ai que ódio. Vou levar pra lavar. Diz que ele levou em 12 lavacar. Segundo ele, foi um monte de lavacar.
tudo mentira. E disse que não saía de jeito nenhum o creme da Sabrina, o glitter das pernas dela no banco. E ele ficou revoltado, disse que teve que vender o carro dele por conta disso. Aí falei, amor, eu vou dar carona pra Sabrina aqui, na volta no quarteirão. E a Sabrina passa aquelas coisas na perna, aqueles creme que mulher passa que fica cheio de brilho. Brilhando. Beleza. Aí dei a carona pra Sabrina, ela sentou assim, sentou. Juro, eu saí da Record, fiz assim, assim, assim e assim. E deixei ela. Como ele ficou. Quando ela saiu assim, ó. Ficou as duas coxas dela no banco de couro do carro. Porque a Sabrina, ela se pinta. Esse homem é muito fresco, né? Passei água sanitária, passei tudo que você pode imaginar no couro e não saiu. Vendeu o carro. Vendi o carro. Ainda prejuízo. Ainda valorizou, porque eu falei, ó, tá vendo essas duas marcas aí, ó? São as coxas da Sabrina. Ai, vou vender o meu carro porque o banco tá piscando de glitter. Ah, para de ser besta, homem. Fato é, minha gente, que depois desse episódio, a Sabrina ficou muito chateada com a declaração dele. Ela disse que se sentiu completamente desconfortável com os comentários. E eu penso assim, né, minha gente? Não quer dar carona, não inventa motivo depois. Você acha que alguém vai ter coragem de pegar carona com esse homem depois? Que fica falando mal dos outros, que senta no banco? Ai, troquei o carro por causa das perninhas da Sabrina. Deixa de ser besta, homem. Minha gente, a Record já foi referência de efeitos especiais. Referência do que não fazer. Vocês lembram da novela Mutante, né? Que tinha uns dinossaurinhos que aparecia lá, que as mãozinhas dele eram só um cotoco assim, sabe? Nada a ver com o corpo. Eram umas coisas feias, man, que a gente olhava pra aquilo e falava, que vergonha alheia de assistir essa bosta aí. Aquela novela Os Mutantes. Só ator e atriz de qualidade. Tinha até Preta Gil atuando na novela pra vocês verem o nível de atuação que tinha. Só que aí, minha gente, a Record resolveu usar e abusar dos seus efeitos especiais em 2021. O Faro tava fazendo uma propaganda do filme Venom. E ele resolveu se transformar no Venom lá no palco. Dá só uma olhada nisso. Minha gente, agora a gente vai falar no maior meme de 2024. Minha gente, o Silvio Santos falava que não queria filme em sua homenagem, não queria série, não queria dar entrevista, porque senão ele ia morrer. Ele era supersticioso. Mas pior que ele tinha razão. O SBT gravou um documentário com ele. Olha o que aconteceu. Resolveram fazer um filme da vida dele e uma série, O Rei da TV. Onde o Silvio Santos tá hoje? Tá lá na tumbinha, coitadinho. E eu ainda não superei nem a morte dele, pra falar a verdade pra vocês. Quando tão triste, toda vez que eu penso nele eu fico triste. Mas aí, minha gente, resolveram fazer um filme da história da vida do Silvio Santos. Adivinha quem que foi o ator escolhido? Ator é da Globo, Rodrigo Faro. O bicho é tão ruim de atuação, minha gente, mas tão ruim de atuação, resolveram colocar o Faro. Mas fato é, minha gente, que a hora que soltaram o trailer do filme, virou um meme ambulante. Seja pela atuação bosta do Rodrigo e também pela caracterização, minha gente. Olha só esse Silvio Santos que colocaram, minha gente, o Rodrigo Faro transformado. Se eu pudesse comandar o tempo, eu teria feito tanta coisa diferente. Tá a cara do Calbi Peixoto jovem, minha gente. Tá ou não tá? Também tá a cara do Carlos Villagrán, do Kiko. Olha só se não é o Kiko, minha gente. Não tem nada de Silvio Santos aí. Vocês lembram, minha gente, do tio do comercial da Suquita? Acho que vocês lembram disso, né? Tá ou não tá a cara do tio do comercial da Suquita? Tem também aqueles gêmeos dançarinos do Chapolin, minha gente. Igualzinho. Tá tudo mais um pouco, uma mistura. Mas de Silvio Santos não tem nada aí, minha gente. Parece o Silvio Santos jovem depois da cirrose. O filme, minha gente, parece aquelas produção de Telecauai. Já viram aquelas novelinhas do Kauai, minha gente? De tão bosta que é. O negócio é vergonhoso, minha gente. Dá muita vergonha alheia, sabe? Parece uma sketch do Hermes e Renato. O filme ficou muito medonho, minha gente. Mas mesmo assim, esse filme vai ser lançado agora, no dia 12 de setembro. E já estão falando que vai ser tão fracasso quanto o filme do Mamonas Assassinas. Uma produção, minha gente, extremamente barata, sabe? Parece que foi filmado no quintal da casa. Coitadinho do Silvio Santos, não merecia isso não. Merecia um filmão bem feito, sabe? Estilo Hollywood. Ganhou essa bosta aí de Rodrigo Faro, minha gente. Que coisa esquisita, medonha. O Rodrigo sempre teve aquela atuação, minha gente, sabe? Que parece que tá com as fraldas cheias de merda, com aquela cara desconfortável, assim, ó. Atuando assim, ó. Muito ator e falso, minha gente. E é sobre essas atuações bosta do Rodrigo Faro que a gente vai falar no próximo caso. Que foi um dos casos mais famosos do Rodrigo Faro e que acabou enterrando com uma pá de cal por cima da carreira dele de uma vez, minha gente. Em 2019,
a gente perdia o saudoso e querido apresentador Gugu, que a gente tanto tem comentado essa semana aqui no canal. Foi uma tristeza, né, minha gente? Eu sempre falo que Gugu, Silvio Santos, Faustão, estão tudo ali na mesma prateleira dos melhores apresentadores do Brasil. Infelizmente, quase todo mundo já foi de arrasta pra cima. Faustão tá na fila de espera, coitado. Vai até ter que fazer outro transplante agora, tá todo remendado, parecendo Frankenstein, coitadinho. Não tá dando sorte na vida, né? Mas o Gugu foi lá de arrasta pra cima e a Record resolveu colocar o Rodrigo Faro pra fazer um programa ao vivo. E o duro do ao vivo, minha gente, é que fez a merda, não tem como voltar atrás e consertar. Fez, tá feito e é aquilo lá mesmo. Aí a Record fez um programinha mostrando os melhores momentos do Gugu e tal. E o Rodrigo pra comentar tudo. Minha gente, vocês escutar um crack no fundo do vídeo, é o meu CPU que ele tá cansado, minha gente. Olha, eu tô fazendo esses vídeos pra vocês na força do pai criador mesmo, viu? Porque minhas coisas tá tudo escangaiado, minha gente. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Esse CPU ele já caiu no chão umas 3 vezes, mesmo. Meu gato vai lá, puxa o fio, começa a morder pela ponta e jogava no chão. Até mudei ele de lugar, que agora não tem mais como ele tirar do chão, porque já tá do chão e do chão não passa. Só que eu já remendei ele, minha gente. O meu CPU tá mais remendado que o Faustão. Já troquei peça de tudo quanto é lado, não tem mais jeito. Ele já tá, o bichinho já tá dando, pedindo arrego. Pelo amor de Deus, me troca! Mas eu não tenho condição, e é esse mesmo que tem que fazer os vídeos pra vocês. Então se escutar um ruidinho aí, minha gente, vocês sabem que é ele. Tô passando uns dias difíceis ultimamente. Sabe que quebra uma coisa, você conserta, aí acaba de quebrar outra de novo? Minha gente, ó, a máquina de lavar esses dias quebrou. Não queria nem funcionar. Fui lá, comprei uma plaquinha, eu mesmo troquei, porque eu sou desse, eu fuço tudo. Aí depois o carro quebrou a seta do carro. Aí arrumei o carro. Aí hoje vieram cortar a luz de casa, que a luz estava apaga, minha gente. Eu dormindo e cortaram a luz, tive que sair correndo na rua atrás do homem da CPFL pra ligar de novo. É época a gente tem uns dias difíceis, minha gente, não tem? Por isso que você tem que deixar o seu like pra mim, porque vocês não sabem a dificuldade que tem no meio do percurso, minha gente. Tem dia que vem um monte de alma cebosa pra te atrapalhar. Até os eletrodomésticos, minha gente, os eletrônicos, tudo resolve vir aqui e encher de sebo na vida da gente. A gente resolve tudo, né? A gente faz do jeito que dá mesmo. O importante é que o nosso encontro não pode parar. Bom, minha gente, mas voltando à homenagem do Rodrigo Faro pro Gugu, tava ele lá chorando. Cucu! Ai, Cucu! Um choro falso, minha gente, sabe? De ator de novela das 6 de produção de baixo custo, sabe? Cucu! Só que aí depois, minha gente, foi pior. Porque ele não percebeu que a câmera tava nele. E acabou o choro, o cara dele tava de pessoa normal. E ele fala, como é que tá a audiência? Como é que tá a audiência? Não vai perder, hein? Vocês têm um minuto pra encontrar. Minha gente, aquilo pegou tão mal. Porque ele tava fazendo homenagem pro defunto, minha gente, sabe? O defunto fresco ainda. Ele fazendo homenagem e vai perguntar de audiência. Quando a gente perde um ente querido, a gente tá preocupado com audiência, a gente tá preocupado com bem materiais, a gente tá preocupado com dinheiro. Não tá, minha gente, nosso coração tá ali contrito, a gente tá sofrendo. E ele vai, como que tá a audiência? Depois disso vira e fala, esse homem é um urubu, só quer audiência. Esse aí é pior que a Sônia Caixão. E depois disso o programa dele nunca mais ganhou do SBT em quesito audiência. Ele arruinou a carreira dele, minha gente. Só por causa disso. Mas eu acho que foi muito merecido. Guguzão devia ter visto aquele e falar, ai meu Deus do céu, ai, eu posso, será, Deus, voltar lá pra puxar a perna desse ceboso enquanto ele tá dormindo? E dar uns tapas na cara dele de tudo quanto é lado, pra ele virar gente? Será que eu posso? Ele perguntou da audiência, quando eu ainda tava lá fedendo de defunto fresco. Que coisa feia, hein, Rodrigo Faro? Que coisa feia. Minha gente, agora a gente vai falar do caso do piscineiro. Rodrigo Faro construiu sua mansãozinha, uma casa linda. A piscina dele, parece uma ilha, sabe? Você tá na sala, você consegue enxergar uns buracos lá que dá pra ver a piscina por dentro. Um negócio de rico, minha gente, coisa linda. O homem, a gente constrói uma ilha particular na casa dele, minha gente. Gasta uma fortuna pra deixar aquilo tudo do gosto dele. Mas o bichinho que tem de ceboso tem de, ó, muquirana. Minha gente, se eu tiver condição de fazer uma piscina dessa daí, é porque eu tenho condição de pagar 50 pessoas pra limpar lá e deixar a coisa linda, né? Mas não, minha gente. Ele tinha contratado um piscineiro que cobrava R$400 pra fazer a limpeza. Barato ainda, sabe por quê? Esse tipo de piscina, que é piscina natural, o cara tem que entrar com roupa de mergulhador lá embaixo pra poder limpar os cantinhos, Não vai cloro nisso aí não.
É ozônio pra poder limpar as bactérias catingas da água, sabe? A dona Vera Viel, mulher dele, mija na água. Não põe cloro pra limpar não, minha gente. Ozônio limpa tudo. As criancinhas dele mijam na carça, dentro da água. Tudo com ozônio pra limpar. Fica coisa linda, minha gente, a piscina dele. Fica lindo, sabe? E aí o piscineiro cobrava 400, que já tinha entrado em vários acordos com ele pra diminuir o valor, porque ficava até mais caro, a piscina é imensa. E o Faro ficava só olhando, deixa eu olhar esse pobre trabalhar, deixa eu ver o que ele tá fazendo. Primeiro ele coloca o tanquinho nas costas, aí ele pula lá, dá uma mergulhadinha, dá uma esfregadinha. Já sei, vou aprender, vou pôr a Vera pra esfregar, as meninas pra esfregar tudo. Eu vou pagar 400 conto pra alguém limpar a piscina? E aí, minha gente, ele falou, a partir de agora, não pago mais ninguém pra limpar a piscina. Eu mesmo vou fazer esse trampo, vou colocar minha mulher pra limpar também, que ultimamente ela não anda fazendo nada, ela fazia aquele programa na Record News lá, o Zap, mas a mulher parecia um Robocop apresentando, era toda travada, parecia que tava engasgada com um pedaço de frango na garganta, foi demitida, vai trabalhar dentro de casa. E agora ele que faz a limpeza da piscina. E ele disse que era pra economizar. E sabe, vou contar um negócio pra vocês que vocês não sabem. Conta. Sabe quem limpa a piscina? Quem mergulha na piscina com a redinha pra limpar, porque o fundo é de areia, não dá pra aspirar. Eu que entro. R$100 rola o isso cara em algum limpava momento. isso aqui, mano. Nada. Sem R$400 o mergulhador com snorkel, com bomba de oxigênio. Que isso, é uma operação. Minha gente, coitadinho do piscineiro, que tem família pra sustentar, sabe? R$400 pro piscineiro fazia uma puta de uma diferença na vida dele, minha gente. Mas agora do Faro, o que é R$400 pra ele, minha gente? Nem um almoço que ele come custa isso. E ele quis tirar o piscineiro? Moquirana, viu? Ó, unha de fome. Minha gente, se tem uma coisa que eu odeio, é o tal do coach, sabe? Que quer ensinar a pessoa como que tem uma vida plena. Como que a pessoa leva uma vida humilde. Os caras vivem num palácio, moram numa casa linda, nunca precisou pegar no batente pesado e quer dar um de coach. Vocês lembram quando a filha do Didi resolveu falar de como a gente tinha que administrar o nosso tempo? Eu que passo pelo tempo, o tempo tá passando por mim. Não é possível que na vida de todo mundo tem 24 horas no dia. Por que algumas pessoas conseguem fazer tantas coisas e outras parece que não saem do lugar? O nome disso é produtividade. Logo a filha do Didi, o que essa menina fez a vida inteira? Nada. Tinha pessoa que limpava até a bunda dela, minha gente. Ela começou a fazer uma atuaçãozinha ali, mas é o único trampo da vida dela. Milionária. E quer vir falar que a gente que é pobre não sabe administrar o tempo. Minha filha, você já pegou metrô lotado? Você já limpou a casa e chegou 8 horas da noite do serviço cansado e teve que fazer uma faxina na casa pra limpar? Você já deu comida pra 5 filhos berrando, catarrento na tua frente? Então não venha querer ensinar o pobre a administrar o tempo. Esse negócio de artista querendo ser coach é a coisa mais idiota do mundo. Mas aí o Faro também pensou que ele poderia ensinar como ter uma vida humilde, minha gente. E ele deu uma declaração dizendo que as filhas dele não estudavam em escolas de rico porque elas precisavam conviver com pessoas pobres. Elas estudam no Mackenzie, as minhas filhas. Aí a pessoa fala assim, coloca seus filhos na escola que forma líderes. Eu falei, não, de jeito nenhum. Qual vai ser a conversa? Qual é o helicóptero que seu pai tem? Qual é o barco que seu pai... Não. Eu quero ela numa escola onde na mesma sala tenham crianças com bolsa de estudo, filhos de funcionários da escola. Por quê? Porque são todos iguais. Porque assim elas valorizariam mais a vida. Minha gente, só que as filhas do Faro estudam no Mackenzie. O Mackenzie pra ele pode ser uma escola de pobre. Só que pra mim, o Mackenzie é uma escola de milionário. Porque eu jamais teria condição de estudar no Mackenzie, minha gente. Aí vem esse tonto aí querer dizer que o Mackenzie é a escola de pobre, que as filhinhas dele ficam lá pra aprender a ser humilde. Minha gente, escola de pobre tem a mensalidade de 10 conto por mês? O pobre sabe o que é isso? A gente estuda na escola pública, minha gente, sabe? E vai lá na fila do sopão pra comer a sopa de macarrão com pedra, e ainda repete, pra não ficar passando fome, porque não tinha dinheiro pra levar lanche na escola. Rodrigo Faro menos, né? Menos. Minha gente, é lógico que a gente tem que falar do caso da filhinha bastarda dele, a suposta filha bastarda. Ele tem que falar suposta, porque senão o processo vem com força. Mas o que eu tô falando aqui, toda a mídia brasileira já noticiou. Já contei essa história outra vez, mas eu vou contar de novo. O canal é meu, eu conto de novo a hora que eu quiser, viu? Brincadeira, minha gente, eu sei isso que manda aqui. Vocês falam, não conta mais essa história, eu nunca mais vou contar. Minha gente, Cíntia Gomes acusa o Rodrigo Faro de ser pai da sua filhinha Tainara. Vamos voltar lá atrás pra ver como que essa história aconteceu?
Rodrigo Faro foi fazer um show na cidade de Sombrio, Santa Catarina. Na época ele era ator da Globo e achava que era cantor também, minha gente. Que ele já tinha cantado lá no Dominó, né? E ele foi fazer esse show. A Cíntia era super fã do Rodrigo, sabe? E ela falou, hoje eu vou encontrar esse homem. Ela colocou uma calcinha nova, minha gente. Ela passou um perfume de alfazema. Falou, tô toda cheirosa, toda linda. Hoje eu, ó, conheço o Faro. E aí ela foi lá no camarim, minha gente. Você sabe que esses famosos sempre atendem umas menininhas no camarim, né? E foi lá e ela disse que ele atendeu ela. E depois eles tiveram um nhanhamento louco. Sabe, disse que foi uma coisa de louco. O Faro tirou toda a roupa dela no dente. Ela disse que foi uma coisa de louco, minha gente. E depois, segundo ela, os dois continuaram a se corresponder ainda. Sempre conversavam por cartinha e ele falava, eu vou casar com você, minha princesinha. Ai, você é tão linda, princesa. Nossa, eu sonho com você. Aí os dois conversavam por telefone, sabe aquelas coisas? Oi, como é que você tá? O que você tá fazendo agora? Ai, dá uma bulinada aqui que eu também vou bulinada aqui. Ai, você tá gostando? Ai, tô adorando. Sabe essas coisas, minha gente? Até que um dia ela ligou pra ele e falou, Faro, eu preciso te contar algo sério, algo urgente. Aí ele falou o quê? Tô grávida, Faro. Na hora do telefone, desligou. O homem sumiu, nunca mais mandou uma cartinha, nunca mais mandou nada. Naquela época não tinha internet, não tinha nada disso. Em 2004, a Cíntia entrou na justiça pra falar pra ele assumir a filhinha dela, a Tainara, que na época tinha 6 anos. A justiça então ordenou que ele deveria fazer o teste de DNA. E ele falou, não vou fazer DNA. Não sou o pai dessa menina, não conheço essa mulher. O juiz falou, não conhece, ceboso, então faz o DNA, não quer fazer porque aí tem. E aí, minha gente, o juiz ordenou que ele passasse a pagar uma pensão de R$ 3.600 mensais para sua filha Tainara, porque a partir daquele momento, ela seria filha sim de Rodrigo Faro. E ele ficou pagando pensão durante um tempo, minha gente. Só que aí, em 2008, ele acabou recorrendo e falou, essa criança não é minha, que na época já era uma calanga velha já, a menina. A menina tem 20 e tantos anos já. E aí, ele foi pra fazer o exame de DNA. Só que a mãe dela disse, minha gente, que foi meio suspeito esse DNA. Porque ele sempre queria que ela mandasse pra ele o material genético, ele fazia o exame de DNA, abria o exame de DNA junto com o advogado dele, e ela nunca recebeu nenhuma cópia. Foram feitos 3 exames e ela nunca viu o exame. O advogado dela só ligava e falava, perdeu, bobona, ele não é o pai. E ela falou que até hoje não pegou o resultado, que era pra ter sido aberto perante juízo em Criciúma, Santa Catarina. Mas ninguém abriu. Também, né, minha gente, que juiz que tá aí pra pobrinho, né? Falei, é o Rodrigo Faro, palavra dele que vence. E aí hoje, ele disse que não é mais pai da Tainara. Mas o que vocês acham, minha gente? Achei estranho, por que não abriu na frente da mulher? Por que não deu a cópia do DNA pra mulher? Se eu fosse a mulher, mandava a carta pro Ratinho. Fazia o DNA lá no Ratinho pra ele passar vergonha. E no final ela dava uns tapas nele ainda, igual o povo do Ratinho faz. Que vai aquele povo do Ratinho, os farofeiros lá brigar, minha gente. Aí as mulheres arrancam as tetas de fora, puxa as pernas da outra, sabe? Erga as pernas pra cima e mostra tudo ao vivo na televisão. Era uma loucura aquele programa. Tinha que levar o Faro lá pro DNA do Ratinho. Porque eu quero ver ele ficar com essa carinha de ator e da Globo. Não sou o pai. Cucu. Para de ser besta, homem. Minha gente, você curtiu esse vídeo, né? Não preciso pedir de novo não, né? Por favor, minha gente. Olha, Cebozete, Cebozinho, essa semana tá difícil, viu? Tá difícil. Mas vai melhorar, não vai não? Bom, meu beijo grande pra todo mundo, sabe? Que Deus abençoe os lares de cada um de vocês que estiveram aqui comigo. Até amanhã, às 19 horas, num videozão incrível nesse canal. Deixem sugestões nos comentários. Meu beijo e até mais. Eu amo vocês, galerinha.